Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse evento virtual do USP Talks. Eu sou Ayrton Escobar, jornalista, repórter do Jornal da USP, e hoje a gente vai conversar sobre os impactos na saúde do isolamento social, tanto os impactos na saúde pública, né, na saúde coletiva, aí como uma estratégia de grande escala de enfrentamento dessa pandemia do novo coronavírus, e também os impactos na saúde individual, pessoal de cada um de nós, né, que estamos todos aí praticamente trancados dentro de casa há mais de 2 meses, e é natural, compreensível que todo mundo esteja muito ansioso de quando é que isso vai acabar e quando é que a gente vai poder voltar à nossa vida normal, retomar nossa rotina aí na medida do possível, desde que isso, claro, não coloque em risco, né, a nossa própria saúde, a saúde das outras pessoas com quem a gente quer voltar a conviver. Por coincidência, ontem, justamente nesse mesmo horário, a gente viu o anúncio aí do governo do estado de São Paulo, que apresentou um plano de retomada de algumas atividades e flexibilização das regras de isolamento social gradual, né? E vários outros estados e cidades também fazendo esse planejamento nesse momento. Então, acho que é um momento estratégico para a gente realmente parar, dar uma olhada no que a ciência tem a dizer e qual que é o caminho mais seguro daqui para frente, se é realmente flexibilizar, manter as medidas atuais ou, quem sabe, até endurecer, dependendo das circunstâncias, né? Então, para ajudar a gente a entender esse cenário um pouquinho melhor e conversar sobre essa situação toda, a gente tem o prazer de receber aqui nossos 4 convidados, 4 especialistas da Universidade de São Paulo e também da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, né, a professora Lorena Barberia, que é professora do Departamento de Ciência Política da FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o professor Paulo Prado, professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da USP, o Dr. Daniel Barros, que é psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e a professora Mônica Andersen, que é professora do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, especialista em ciência do sono. Obrigado a todos aí pela presença, por terem aceitado o nosso convite. Cada um dos nossos convidados vai falar durante 10 minutos e, na sequência, a gente vai ter um tempo aí de meia hora, 30, 40 minutos aberto para as perguntas do público que vocês podem enviar pelos canais, pelo YouTube ou pelo Facebook, e a nossa equipe de apoio do evento vai repassar essas perguntas para mim, para que eu possa encaminhá-las para os nossos palestrantes, tá? Antes de passar a palavra para eles, só um agradecimento aqui à Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, também à Superintendência de Comunicação Social da USP, que são os órgãos dentro da universidade que apoiam e permitem que a gente realize esses eventos dos USP Talks, assim como várias outras iniciativas de comunicação entre a universidade, a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo. E deixar um convite aqui também para que todo mundo que está nos assistindo entre no link e conheça a iniciativa USP Vida, que foi lançada recentemente para apoiar os esforços de pesquisa que estão acontecendo dentro da Universidade de São Paulo, né? Porque apesar da gente estar aqui respeitando o isolamento, todo mundo participando virtualmente do evento, e apesar das aulas presenciais na universidade estarem suspensas desde março, as atividades de pesquisa não pararam em nenhum momento. Pelo contrário, estão acontecendo de forma muito intensa, né? Centenas de pesquisadores de laboratórios trabalhando dentro da universidade para gerar o conhecimento, desenvolver as tecnologias e produzir as soluções e as propostas para orientar a tomada de decisão do poder público nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, para que a universidade tenha fôlego para manter esse esforço funcionando, porque a gente também não sabe até quando isso vai ser necessário, né? Quando é que essa situação vai ser resolvida. Deixo o convite aí para quem quiser e puder colaborar, entrar. O link do USP Vida está na descrição do vídeo, aqui no YouTube, e junto com o link para uma reportagem do Jornal da USP, que dá um panorama completo de todos esses projetos que estão em andamento no momento dentro da universidade. E passo agora a palavra aqui para os nossos palestrantes, passar o microfone virtual, né, no nosso auditório virtual, primeiramente para a professora Lorena,
Lorena, obrigado pela presença. A professora Lorena Barberia é economista, cientista política, professora livre docente do Departamento de Ciência Política da USP, pesquisadora principal do Núcleo de Estudos Comparados Internacionais da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público, CEPESP, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV em São Paulo. Tá? E no contexto da pandemia, ela é coordenadora científica da Rede de Pesquisa Solidária, que é um grupo de pesquisadores que estão monitorando e analisando continuamente aí as políticas públicas no Brasil e no mundo com relação ao enfrentamento da Covid-19. Então, professora Helena, muito obrigado pela presença. O microfone está com a senhora agora. Ok, super obrigada aos Pitox e Ayrton por participar desta mesa. Eu vou começar conversando um pouquinho, apresentando os resultados do trabalho que temos feito com meus alunos de iniciação, mestrado, doutorado, minha equipe de pesquisa, que tem procurado mensurar e está construindo indicadores para monitorar todos os diferentes indicadores de políticas públicas que estão sendo adotados pelos governos para responder à pandemia. Mas hoje eu vou focar nos indicadores que a gente está construindo para monitorar o que estamos chamando de isolamento social. E eu quero só começar destacando o que isso significa, o que isso representa, porque a gente usa esse nome. Então, na verdade, em inglês, por exemplo, se usa a terminologia distanciamento social e não isolamento. Por quê? Porque a gente entende que é um vírus que se transmite no ar e o que a gente precisa fazer neste momento são adotar medidas que elas ajudam a aumentar a distância física entre as pessoas. Essa é dos objetivos das medidas de isolamento, é aumentar a distância física para diminuir a transmissão viral. Existem outras práticas que eu não vou conversar tanto nos indicadores, porque os indicadores que nós estamos mapeando são sobre esse distanciamento físico, mas existem outras medidas que a gente também precisa monitorar como parte desse distanciamento ou isolamento, lavando as mãos, mantendo máscaras quando a gente está saindo, e mais importante, e algo que eu quero reforçar, pessoas que estão com sintomas ou pessoas que estiveram com pessoas que podem estar em contato, que tiveram contato com o vírus, também estar em um momento de não sair e expor outras pessoas, se estão com sintomas, não sair e frequentar outros ambientes públicos. Então, o que temos feito no nosso grupo é monitorar as políticas que têm sido adotadas nos estados brasileiros e nas capitais dos estados, para aumentar o distanciamento social. Isso tem a ver com fechar escolas, fechar comércios e serviços, fechar indústrias, as políticas que têm sido adotadas sobre aglomerações e sobre eventos privados. Então, com essas políticas, monitorando essas políticas, nós temos construído uma série de indicadores para procurar comparar, primeiro, e mostrar essa pergunta, como se compara o Brasil com outros estados, outras regiões administrativas no mundo. Então, eu só vou começar aqui mostrando um slide. Tenho 2 ou 3 figuras que eu quero só mostrar para ajudar a contextualizar. E a primeira que eu quero chamar a atenção é que quando a gente olha e compara o nível o que vocês vão ver no eixo X é um indicador que vai de 0 a 100, que está nos sugerindo qual é o grau de rigidez dessas políticas em 5 casos, em 5 países: Brasil, Estados Unidos, Espanha, Itália e Argentina. E no lado, no eixo vertical, a gente está vendo o que a gente está chamando de adesão ao distanciamento social. Então, o que quer dizer isso?
os estados, tanto os estados como os governos nacionais e municipais, eles estão introduzindo medidas. E o que a gente está colocando nesta figura é qual é a relação que existe entre o nível de rigidez dessas medidas e a resposta da população. Então, só primeiro para chamar a atenção e que nós estamos sempre procurando chamar a atenção. As medidas que tem adotado o Brasil, em geral, elas são medidas moderadas de distanciamento social. Não são equivalentes, com pouquíssimas exceções em alguns municípios. Não existem medidas, e as medidas que foram adotadas não são medidas como os casos que a gente tem visto em Wuhan, na China, em Espanha, em Itália, mesmo mais perto na Argentina. São medidas que são mais comparáveis às medidas que adotou Estados Unidos. E esta figura só está procurando mostrar quais essas linhas vermelhas são a média dos países no mundo. Então, vocês estão vendo que nesse dia, que é 11 de abril, onde estava o Brasil nessas políticas comparado com outros países, ele estava embaixo da média de 177 países. E como essas medidas se traduzem em distanciamento social, a gente está vendo aqui que mesmo essas medidas que são moderadas, elas se traduziram em um nível de adesão. Então, as pessoas que aderiram a essas medidas, e eu vou apresentar um pouco depois como a gente avalia isso, também embaixo da média para os países que a gente está comparando. Então, temos políticas moderadas de adesão e temos políticas moderadas de rigidez, de distanciamento social, e temos um nível moderado de adesão a essas medidas. Temos, quando comparamos, estamos um pouquinho acima da média dos Estados Unidos, mas muito inferior enquanto nós estamos aderindo comparado com Espanha, Itália e Argentina. Então, o que nós fizemos no nosso grupo, aqui estamos olhando essas políticas, porque os estados brasileiros foram os primeiros, as primeiras políticas respondendo à pandemia que a gente começou a monitorar, elas começam com políticas muito importantes sendo adotado ao longo do território brasileiro em todos os estados. Então, a gente está vendo que a pandemia começa, o primeiro caso notificado no 25 de fevereiro no Brasil, em São Paulo, e vocês veem que rapidamente, já para o 15 de março, no mesmo momento que Nova York, Itália e outros lugares estavam adotando medidas semelhantes às nossas, houve uma variação muito importante dessas medidas, que o que nós estamos vendo da diferença dos cores é que quando os cores vão mais escuros, para um verde mais escuro, está sinalizando que a gente tem um nível mais... Professora Lorena, está online. Problema muito tendo as mesmas políticas em todo o território. Como se compara se a gente olha dentro do mesmo lugar? Aqui estamos vendo o estado de São Paulo comparado com a prefeitura, a nossa cidade, São Paulo, a capital, e o estado. E o que vocês estão vendo as capitais em geral também responderam e criaram políticas parecidas sobre distanciamento social no mesmo momento. Então, aqui estamos vendo que a cidade de São Paulo, ela acompanhou as medidas estaduais em quase instantaneamente essas mesmas medidas. Além de fazer esse monitoramento e nós avaliar um pouco essa questão da rigidez, eu só quero fechar os meus comentários explicando esta questão do que eu conversei no início sobre a adesão. Então, uma forma que nós temos de mensurar a adesão, e não é a única, a gente precisa olhar a adesão com vários indicadores, tanto ao nível do indivíduo, como ao nível
de comunidades e neste caso a gente está olhando estados, temos várias formas de nós inferir que as pessoas estão aderindo a essas medidas. Esta é uma medida que está dizendo quantas pessoas ficam em casa ao longo da pandemia, semanalmente olhando a média. Então, o que a gente está reparando neste gráfico? Se vocês reparam, lembrando que o que expliquei, as medidas são implantadas na semana do 15 de março, a gente vê quando fica mais escuro, isso nos está dizendo que mais pessoas permaneceram no mesmo lugar que estavam à noite durante o dia. E o que a gente está vendo é que essa adesão para as medidas que foram implantadas no meio de março, tivemos uma maior adesão em março e nas primeiras semanas de abril. Mas já rapidamente a gente vê que já para o final do abril caiu muito a adesão ou a permanência das pessoas em casa em grandes partes dos estados. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando a gente está vendo o cor mais clarinho, em alguns lugares o movimento é igual ao que era antes do início das medidas de rigidez. As medidas de distanciamento social. Então, a gente está vendo que a gente tem quase o mesmo nível de movimentação dentro do território desses estados do que existia antes das medidas. E isso a gente também vê com as viagens não essenciais. Então, quando a gente monitoreia qual é a porcentagem de pessoas que realizam viagens não essenciais, quer dizer, que estão frequentando lugares que não são postos de saúde ou para procurar supermercados, a gente também está vendo esse mesmo comportamento. Então, as medidas continuam sendo moderadas e implantadas até o dia de hoje, com muitas variações ao longo do tempo em vários estados flexibilizando e alguns estados introduzindo medidas mais rígidas, mas a população também tem um comportamento que não necessariamente está indicando adesão a essas medidas ao longo do tempo. Então, espero que esses comentários ajudem para nós abrir e começar a conversar. Obrigada. Muito obrigado, professora Lorena, por esse panorama.